Ele parou para comprar uma fruta simples, mas acabou encontrando o amor da sua vida. Tudo começou em uma tarde dourada, daquelas em que o sol parece se despedir devagar, tingindo os campos de tons quentes que aquecem o coração. Ricardo, um homem acostumado ao luxo, ao conforto e à pressa, dirigia seu carro importado por uma estrada de terra batida. Estava a caminho de uma reunião em uma cidade próxima, mas o calor o fez sentir sede e uma vontade repentina de comer algo fresco. Na beira da estrada, à frente, avistou uma pequena barraca de madeira com uma placa simples escrita à mão: Melancia. Aquela cena destoava completamente da sua vida urbana e apressada, mas havia algo de curioso que o fez parar. Estacionou o carro branco brilhante ao lado da barraca, atraindo olhares de quem passava, e desceu, ajeitando o paletó de linho claro, ainda com o celular na mão, repleto de notificações que insistiam em lembrá-lo do mundo que deixara por alguns minutos. Ao se aproximar da barraca, percebeu que não era apenas uma simples venda de frutas. O cheiro da terra molhada, o vento leve e o silêncio do campo criavam uma atmosfera quase mágica. Ali, sentada em um banquinho de madeira, estava uma jovem de olhar doce e sorriso tímido. Usava um vestido simples, azul claro, que se movia suavemente com a brisa. Tinha os cabelos soltos, escuros, e os olhos brilhavam como se refletissem o próprio sol do entardecer. Ricardo, que já havia conversado com centenas de pessoas em jantares de negócios, eventos luxuosos e ambientes cheios de bajulação, sentiu-se subitamente desconcertado. Era como se aquela jovem tivesse algo diferente, algo que ele não conseguia explicar. "Boa tarde, senhor. Vai querer uma melancia?" perguntou ela com uma voz calma e serena. Ele demorou alguns segundos para responder, como se estivesse hipnotizado por aquele momento. "Sim, quero uma bem doce, se possível." Ela sorriu, levantou-se e caminhou até as frutas empilhadas. Seus movimentos eram leves, quase dançantes, como se cada gesto fosse naturalmente cheio de graça. Ricardo a observava com atenção, percebendo cada detalhe. A forma como ela batia levemente na casca da fruta para testar a qualidade, como seus olhos se iluminavam ao escolher a melhor, e como suas mãos cuidadosas pareciam tratar cada melancia como um pequeno tesouro. Enquanto ela separava a fruta, Ricardo tentou puxar conversa. "Você trabalha aqui sozinha?" A jovem respondeu com naturalidade. "Sim, essa barraca era do meu pai. Ele já está velhinho, então agora sou eu quem cuida. É simples, mas é o suficiente para nós." Ele ficou em silêncio por alguns instantes, refletindo sobre a simplicidade da vida dela e como contrastava com a sua rotina carregada de pressa, compromissos e ambição. "Deve ser bom viver assim em contato com a terra", comentou meio sem pensar. Ela olhou para ele e sorriu de novo. Um sorriso tão verdadeiro que fez Ricardo sentir um aperto no peito. É uma vida simples, mas é uma vida feliz. E às vezes a felicidade está nas coisas simples que as pessoas grandes demais para o mundo acabam esquecendo. Aquela frase ficou ecoando na mente dele como um sussurro profundo. Era a primeira vez em anos que alguém falava algo tão genuíno sem esperar nada em troca. Ele pagou pela fruta, mas antes de ir embora, ficou parado, sem conseguir se mover. O carro luxuoso o esperava, brilhando ao sol, mas pela primeira vez não parecia tão importante. "Posso saber o seu nome?" e perguntou, quase hesitante. Ela respondeu com leveza: "Clara, e o seu?" Ele respirou fundo, como se aquele momento fosse mais importante que qualquer negócio, e disse: "Ricardo." Clara estendeu a melancia para ele, mas seus olhos se encontraram de novo, e foi como se o tempo tivesse parado. Ricardo sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma conexão imediata, uma sensação de estar exatamente onde deveria estar. Ele pegou a fruta, mas seu coração parecia querer ficar ali, naquela pequena barraca, naquela estrada de terra, diante daquela mulher simples que, sem esforço algum, havia desarmado todas as barreiras que ele construíra ao longo da vida.
Naquele instante, Ricardo não sabia explicar, mas algo dentro dele havia mudado. Não era apenas uma compra comum, não era apenas um encontro passageiro. Era como se o destino tivesse preparado aquele momento cuidadosamente, esperando apenas que ele diminuísse a velocidade da vida para perceber. Enquanto voltava para o carro, olhou para trás mais uma vez. Clara já estava sentada novamente, mexendo em algumas frutas, mas quando percebeu que ele ainda a observava, sorriu de novo como quem diz, "Eu vi você." E Ricardo, ao entrar em seu carro, sentiu uma certeza estranha, porém poderosa. Aquela não seria a última vez que veria Clara. A história deles estava apenas começando, e embora ainda não soubesse, aquela parada para comprar uma fruta simples se tornaria o ponto de virada de toda a sua vida. Ricardo dirigiu de volta para a cidade com a melancia ao lado, ocupando o banco do passageiro, mas a fruta parecia mais um símbolo do que uma simples compra. O carro avançava rápido pela estrada asfaltada, mas a mente dele permanecia presa naquela barraca de madeira, no sorriso delicado de Clara e no brilho genuíno de seus olhos. Cada curva que deixava a barraca para trás lhe parecia um afastamento doloroso, como se estivesse indo contra algo que o coração queria desesperadamente preservar. Tentava se concentrar na reunião que teria, mas a voz suave dela ecoava em sua memória como uma melodia que não queria ser esquecida. Às vezes, a felicidade está nas coisas simples. Durante a reunião, diante de empresários que falavam em lucros, metas e estratégias de expansão, Ricardo se viu disperso. As palavras ao redor viravam um ruído distante, enquanto ele recordava os gestos delicados de Clara batendo na casca da melancia para escolher a melhor. Foi então que percebeu algo que o incomodou. Há anos, talvez décadas, não sentia essa inquietação no peito. Tudo em sua vida era calculado, planejado, previsível. E agora, uma jovem simples de uma estrada qualquer havia abalado suas certezas. Naquela noite, ao chegar em seu apartamento luxuoso, cercado de vidros e iluminação impecável, a sensação de vazio o invadiu. A melancia estava sobre a mesa, intacta, mas bastava olhar para ela para sentir o coração disparar. Sentou-se diante da fruta e riu sozinho, sem acreditar no que estava vivendo. "Estou ficando louco. Me apaixonei numa barraca de estrada", murmurou. Mas a verdade é que não era loucura, era destino. No dia seguinte, encontrou um pretexto para voltar. Inventou que precisava comprar mais frutas frescas, embora sua geladeira estivesse cheia de opções sofisticadas importadas. Pegou o mesmo caminho, e ao ver a barraca de longe, o coração acelerou como se fosse um jovem de 20 anos. Clara estava lá, como no dia anterior, ajeitando as frutas com cuidado. Quando ela o viu, sorriu de imediato, um sorriso que iluminava mais do que o próprio sol daquela manhã. "De novo por aqui?" perguntou ela, divertida ao vê-lo estacionar. Ricardo disfarçou. "A melancia de ontem estava ótima, pensei em comprar mais." Clara arqueou as sobrancelhas, rindo suavemente. "Já comeu uma inteira sozinho em um dia?" Ele gaguejou. É que fiquei com vontade de ter mais. São diferentes, têm um sabor especial." Clara não insistiu. Apenas pegou outra fruta e repetiu o mesmo ritual de escolha, batendo com os nós dos dedos até encontrar a melhor. Dessa vez, Ricardo não quis apenas levar a fruta. Ficou ali, apoiado no balcão de madeira improvisado, puxando conversa. Descobriu que Clara havia crescido naquela região, ajudando o pai desde pequena. Falou sobre as dificuldades, sobre como a vida simples exigia esforço, mas também trazia recompensas que ele parecia não compreender até então. Ricardo, por sua vez, contou pouco de si. Não mencionou seus negócios, sua fortuna, sua vida cercada de luxos. Não queria que ela o olhasse como todos olhavam com interesse. Com Clara, ele queria ser apenas Ricardo, o homem que parou para comprar uma fruta. Enquanto conversavam, percebeu detalhes que só quem presta atenção com o coração consegue ver. Os olhos dela se enchiam de brilho ao falar da infância,
mas também revelavam uma sombra de preocupação quando mencionava o pai idoso e os dias difíceis de vendas fracas. Ricardo quis perguntar mais, quis oferecer ajuda, mas se conteve. Não queria parecer invasivo, nem alguém tentando comprar proximidade. Em vez disso, apenas escutou, algo que raramente fazia em sua vida. Os minutos passaram sem que ele percebesse. Quando deu por si, já havia ficado quase uma hora parado ali, encostado na barraca, como se o tempo tivesse se dissolvido. Clara, ao perceber, riu. Vai acabar atrasado para onde quer que esteja indo. Ricardo respondeu com sinceridade que a surpreendeu. Se for para perder tempo assim, não me importo. Naquele momento, uma ligação no celular interrompeu o clima. Era um sócio cobrando a presença dele em outro compromisso. Ricardo desligou rapidamente e guardou o aparelho no bolso, sem dar importância. Clara notou o gesto e comentou. Você deve ser alguém ocupado. Ele desviou o olhar, quase envergonhado. Às vezes, ocupado demais. Comprou outra melancia, mas antes de ir embora reuniu coragem. Clara, será que eu poderia voltar amanhã de novo? Talvez não só para comprar uma fruta, mas para conversar um pouco mais. Ela o encarou com um misto de surpresa e timidez, depois sorriu de forma doce. Se quiser, estarei aqui. Sempre estive. Ricardo entrou no carro, mas ao invés de partir imediatamente, ficou alguns segundos olhando pelo retrovisor. Viu Clara voltar a arrumar as frutas, como se nada tivesse acontecido, mas dentro dele, algo crescia com uma força impossível de conter. Não era apenas atração, era algo maior, mais profundo, que desafiava toda a lógica de sua vida planejada. Nos dias seguintes, ele inventou novas desculpas e voltou repetidamente. Às vezes comprava melancia, às vezes levava laranjas, outras vezes apenas dizia que estava de passagem. Mas a verdade é que já não precisava de desculpas, precisava dela. Cada encontro se tornava mais longo, as conversas mais intensas, os sorrisos mais cúmplices. E enquanto isso acontecia, Ricardo sentia seu mundo luxuoso perder o brilho, substituído pela simplicidade daquele pequeno pedaço de estrada, onde Clara transformava frutas em algo sagrado, a oportunidade de estar perto dela. O que ele não imaginava era que esse laço crescente começaria a ser notado. Motoristas que passavam frequentemente pela estrada, moradores da região, todos começaram a reparar naquele homem elegante, com carro importado, que todo dia parava na mesma barraca. Comentários surgiam, olhares curiosos se acumulavam. Mas para Ricardo nada disso importava. O que importava era Clara, e a certeza de que cada dia ao lado dela parecia aproximá-lo não só de um amor, mas também de uma nova versão de si mesmo. Ricardo passou a viver numa espécie de ritual secreto. Todos os dias, por volta do mesmo horário, encontrava uma forma de escapar da correria dos negócios e seguir pela estrada vermelha de terra batida que levava até a barraca de Clara. Era como se aquela estrada o puxasse, como se cada grão de poeira levantado pelos pneus fosse um convite para voltar. O carro luxuoso destoava completamente do cenário rural, mas dentro dele, o coração de Ricardo já não se sentia pertencente ao mundo do concreto e do vidro da cidade. Seu lugar, de alguma forma, estava ali, ao lado daquela jovem, que o recebia com um sorriso discreto e um olhar que cada vez mais parecia carregado de mistério. No terceiro encontro, não houve nem necessidade de inventar desculpas. Clara já o esperava com naturalidade, como se soubesse que ele voltaria. Sentada em um banquinho de madeira, descascava uma laranja com calma, e quando o viu se aproximar, levantou a mão em cumprimento. "Bom dia, Ricardo", disse, e o simples fato de ouvir seu nome saindo da boca dela fez com que ele sentisse um arrepio inesperado. "Bom dia, Clara. Posso me sentar um pouco?" perguntou ele, apontando para o banco improvisado ao lado. Ela fez um gesto afirmativo, e assim começaram a compartilhar um espaço pequeno, mas carregado de uma intimidade crescente. Conversaram sobre coisas banais, mas a cada palavra surgia uma camada nova de confiança. Clara falou,
sobre como gostava de ver o pôr do sol refletindo nos campos, sobre as manhãs em que acordava cedo para ajudar o pai a organizar as frutas, sobre a saudade da mãe que havia partido cedo demais. Ricardo ouviu tudo com atenção, como se aquelas histórias simples fossem mais preciosas do que qualquer relatório empresarial. Pela primeira vez em anos, não pensava em números, em contratos ou em lucros. Só pensava no brilho que surgia nos olhos dela quando falava daquilo que amava. Os dias seguintes trouxeram conversas mais profundas. Clara começou a notar que Ricardo, apesar da roupa impecável e do carro que parecia saído de um filme, não se gabava de nada. Pelo contrário, era humilde em suas palavras, como se quisesse esconder algo. Um dia, com a franqueza típica de quem não tem medo de ser sincera, ela disse: "Você fala pouco de você, Ricardo. Parece sempre mais interessado em ouvir do que em contar." "Isso é raro." Ele sorriu quase sem jeito. "Talvez seja porque já falei demais na vida para pessoas que não se importavam de verdade. Você é diferente, Clara. Quando você fala, eu sinto que estou ouvindo algo que realmente importa." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, surpresa com a intensidade da resposta. Depois, desviou o olhar e voltou a arrumar as frutas, tentando disfarçar o rubor que tomou conta de seu rosto. Foi nesse mesmo dia que Ricardo percebeu um detalhe que o tocou profundamente. Enquanto Clara organizava os produtos, uma criança magrinha se aproximou correndo pela estrada. Era seu irmão mais novo, de uns 8 anos, que vinha trazer um recado do pai. Clara se abaixou para abraçá-lo, e a ternura daquele gesto, tão simples e natural, revelou uma face dela que Ricardo ainda não havia visto. A de alguém que carregava responsabilidades, mas sem perder a doçura no coração. Ricardo comprou algumas frutas a mais naquele dia, não porque precisava, mas porque queria ajudar de alguma forma. Clara percebeu a intenção e, em vez de agradecer, fez uma observação que o deixou pensativo. "Você não precisa comprar para ajudar. Só de estar aqui conversando já torna meu dia mais leve." Essas palavras ficaram gravadas nele. Pela primeira vez, alguém valorizava sua presença e não seu dinheiro. Com o tempo, os olhares começaram a se prolongar. Quando se despediam, havia sempre uma hesitação, como se ambos desejassem que aquele momento não terminasse. Ricardo voltava para a cidade, mas levava consigo uma sensação de plenitude que nenhum luxo conseguia oferecer. À noite, deitado em sua cama, lembrava-se do sorriso dela e sentia-se inquieto, como se sua vida estivesse prestes a mudar de maneira irreversível. Clara, por sua vez, também começava a sentir algo diferente. Tentava negar para si mesma. Dizia que ele era só um cliente incomum, um homem gentil que aparecia todos os dias para comprar frutas. Mas em seu íntimo sabia que havia algo além. Às vezes, quando estava sozinha, se pegava sorrindo ao lembrar das conversas, do jeito como ele a olhava com atenção, como se fosse a única pessoa no mundo. E assim, dia após dia, aquele vínculo silencioso crescia. Mas junto com ele, crescia também a sombra das diferenças. Clara sabia que Ricardo não era como os outros moradores da região. Não havia como esconder. Seu carro, suas roupas, sua forma de falar, tudo denunciava uma vida distante da dela. E esse abismo social, embora não dito em palavras, começava a pesar em seus pensamentos. Numa tarde em que o céu se pintava de tons alaranjados, Clara ousou perguntar: "Ricardo, por que você vem aqui todos os dias? Não deve ser apenas pelas frutas." Ele respirou fundo, encarando o horizonte antes de responder. "Porque aqui eu encontro algo que não encontro em nenhum outro lugar. Paz, verdade, você." Clara sentiu o coração disparar, mas não respondeu de imediato. Apenas desviou o olhar, com medo de se perder na intensidade que via nos olhos dele. O silêncio entre os dois foi mais eloquente do que qualquer palavra. Ricardo percebeu então que o caminho que estavam trilhando não era mais apenas uma amizade. Era algo que crescia a cada instante, algo que já não podia ser contido. E naquele exato momento, a certeza tomou conta de seu coração. Ele não estava simplesmente apaixonado.
Estava diante do amor da sua vida e faria de tudo para provar a Clara que esse sentimento era verdadeiro. Independente das barreiras que surgissem, os dias foram passando e, à medida que Ricardo e Clara se aproximavam, as pessoas ao redor começaram a notar aquela rotina incomum. O carro luxuoso parado todos os dias ao lado da velha barraca de madeira chamava a atenção de longe. No início, eram apenas olhares curiosos de quem passava pela estrada, mas logo surgiram os primeiros comentários. No vilarejo pequeno, onde todo mundo conhecia a vida do outro, qualquer novidade se espalhava como fogo em palha seca. Quem será esse homem que vem todo dia ver a Clara? Cochichava uma senhora no mercado. Deve estar de olho na menina, mas não sei se isso é coisa boa. Ele parece rico demais para se interessar por alguém daqui, dizia outra. E assim de boca em boca a história foi crescendo, ganhando versões diferentes, algumas até maldosas, como se fosse impossível um homem como Ricardo estar ali por algo genuíno. Clara começou a sentir esse peso. As vizinhas faziam perguntas atravessadas. Os rapazes da região olhavam com desconfiança. E até o próprio pai, um homem simples, mas de caráter firme, começou a demonstrar certa inquietação. Uma noite, enquanto jantavam, ele disse: Clara, tenho visto aquele homem aqui todo dia. Quem é ele de verdade? Um sujeito com um carro daqueles não aparece à toa num lugar como o nosso. Clara respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Pai, ele é apenas uma pessoa boa. Vem comprar frutas, conversa comigo. Não há mal nenhum nisso. Mas o pai, homem de poucas palavras, retrucou. Não quero ver minha filha iludida por promessas de gente da cidade. Sei como é esse tipo. Eles chegam, encantam e depois vão embora sem olhar para trás. Não quero que sofra. Essas palavras pesaram em Clara. Ela conhecia o coração de Ricardo, mas também entendia o medo do pai. Afinal, tudo parecia improvável demais. Um homem de terno impecável, dirigindo um carro que valia mais do que todas as casas da vila juntas, aparecendo todos os dias para falar com a filha de um agricultor simples. O contraste gritava. E embora dentro dela houvesse uma chama de esperança, também surgia a sombra da dúvida. Ricardo, por sua vez, não era ingênuo. Ele percebia os olhares, os cochichos e a forma como alguns homens o observavam de longe, com uma mistura de desconfiança e hostilidade. Um dia, ao se despedir de Clara, um vizinho mais velho de semblante duro o abordou. O senhor me desculpe, mas a gente aqui não gosta quando gente de fora mexe com as nossas meninas. A Clara é uma moça direita, criada na simplicidade. Espero que o senhor tenha boas intenções. Ricardo olhou firme para ele e respondeu com calma. O senhor tem razão em proteger quem é daqui. Mas quero que saiba que meu respeito por Clara é maior do que qualquer palavra que eu possa dizer. Não vim aqui para brincar com sentimentos. O homem o encarou por alguns segundos, como se tentasse medir a sinceridade de suas palavras, e depois se afastou em silêncio. Naquela noite, Ricardo voltou para casa pensativo. Ele sabia que se quisesse conquistar Clara de verdade, precisaria enfrentar não apenas a distância social entre eles, mas também a desconfiança da comunidade e da própria família dela. E, de algum modo, isso o motivava ainda mais. Pela primeira vez em sua vida, não bastava apenas querer. Era preciso provar, dia após dia, que seus sentimentos eram reais. Enquanto isso, Clara lutava contra os próprios sentimentos. No silêncio de seu quarto, olhava pela janela para a estrada que se perdia no horizonte e pensava em Ricardo. O coração lhe dizia que havia algo verdadeiro naquela ligação, mas a razão lembrava das palavras do pai, dos comentários da vizinhança e das diferenças gritantes entre eles. E foi nesse turbilhão de emoções que algo inesperado aconteceu. Numa tarde, quando o sol já começava a cair, Ricardo chegou à barraca mais cedo que de costume e trouxe consigo algo diferente. Não era apenas uma fruta que comprava para manter a desculpa da visita.
Ele trouxe uma pequena caixa de madeira, simples, mas cuidadosamente trabalhada. Entregou-a a Clara com um sorriso sereno e disse: quero que saiba que não venho aqui apenas pelas frutas. Venho por você. E quero que este presente, por mais humilde que pareça, mostre minha intenção. Clara abriu a caixa e encontrou dentro dela um pequeno caderno em branco, de capa artesanal com um detalhe delicado gravado à mão. Uma melancia desenhada em linhas finas. Ricardo explicou: quero que escreva aqui seus sonhos, seus planos, tudo o que deseja para o futuro. Porque eu quero estar presente neles, se você me permitir. As mãos de Clara tremeram ao segurar o presente. Nunca ninguém havia lhe oferecido algo tão simbólico, algo que não se media em dinheiro, mas em significado. Ela o encarou com os olhos marejados, e por alguns instantes esqueceu os cochichos, os olhares e até as advertências do pai. Ali, diante dela, estava um homem que não queria comprar seu amor com presentes caros, mas que oferecia algo mais profundo, a promessa de caminhar ao lado dela em seus sonhos. A partir daquele dia, algo mudou. Clara começou a escrever no caderno. Pequenas frases, pensamentos soltos, desejos guardados. E sem perceber, estava abrindo seu coração não apenas para o futuro, mas para Ricardo. O destino, no entanto, ainda guardava provações. Pois quanto maior o sentimento, maiores também se tornavam os obstáculos que precisariam enfrentar. Os dias seguintes trouxeram uma mistura de ternura e tensão. Ricardo e Clara estavam cada vez mais próximos. Conversavam longamente à sombra da barraca e os olhares trocados revelavam sentimentos que já não cabiam mais em palavras. O caderno presenteado por ele estava se enchendo de sonhos e em cada página Clara encontrava coragem para imaginar um futuro diferente do que sempre acreditara possível. Mas, ao mesmo tempo, as barreiras sociais e os medos da família pairavam como nuvens carregadas prestes a desabar. O pai de Clara, seu Joaquim, vinha observando tudo com olhos atentos. Homem de vida dura, moldado pelo trabalho na roça e pelas responsabilidades de sustentar a filha sozinho desde a morte da esposa. Ele não permitia que ilusões colocassem em risco o que havia de mais precioso, a dignidade da família. Uma noite, depois de um dia cansativo de trabalho, chamou Clara para uma conversa séria. Filha, eu não quero te ver sofrendo. Esse rapaz vem aqui todos os dias, fala bonito, traz presentes simbólicos, mas você sabe tão bem quanto eu que gente da cidade grande não costuma permanecer. Você é minha filha, criada na simplicidade, e seu lugar é aqui. Não se iluda, Clara. Esses homens olham pra gente como se fosse só um passatempo. Clara tentou defender Ricardo. Pai, ele não é assim. Ele me escuta, me respeita, nunca me tratou com arrogância. Eu sinto que ele é diferente. Mas o coração duro de Joaquim não se deixou amolecer facilmente. Ele olhou nos olhos da filha e disse: se ele é diferente, vai ter que provar. Palavras não bastam, Clara. Eu já vi muito homem falar o que a mulher queria ouvir, mas no fim virar as costas quando as coisas apertam. Na manhã seguinte, Joaquim decidiu confrontar Ricardo. Assim que o viu chegar com seu carro reluzente, chamou-o para conversar em particular, longe dos olhos de Clara. O tom foi direto, quase ríspido. Moço, eu não sei o que você quer com a minha filha, mas quero deixar uma coisa clara. Aqui não é lugar de brincadeira. Se você só está passando o tempo, melhor ir embora agora e nunca mais voltar. A Clara não é uma diversão de fim de tarde. Ela é minha vida. Ricardo, mesmo surpreso pela franqueza, manteve a calma. Ele sabia que precisava conquistar a confiança do pai, não apenas o coração da filha. Seu Joaquim, eu entendo sua preocupação. Se eu estivesse no seu lugar, faria o mesmo. Mas eu não vim aqui para brincar. A Clara é especial para mim, e não estou interessado em um capricho passageiro. Quero que saiba que meu respeito por ela é absoluto, e minha intenção é sincera. O pai o olhou com desconfiança, mas ainda não se convenceu. Sinceridade não enche prato nem paga conta, moço. Você é rico. Pelo que vejo, tem uma vida de luxo.
O que uma moça simples como minha filha poderia oferecer a você? O que te prende aqui? Ricardo respirou fundo antes de responder. Justamente o que falta na minha vida. O que me prende aqui é algo que não se compra. A verdade nos olhos dela, a simplicidade, a força de quem nunca precisou de nada além da honestidade para viver. Seu Joaquim, eu tenho dinheiro, mas isso nunca me trouxe paz. E acredite, eu encontrei mais sentido nessas conversas na barraca do que em todos os jantares luxuosos que já vivi. As palavras tocaram de leve o coração endurecido do pai, mas ainda havia um abismo de desconfiança. Joaquim sabia que um homem só prova seu valor nas ações, não nas promessas. No entanto, o destino parecia pronto para colocar Ricardo à prova. Poucos dias depois, uma forte tempestade atingiu o vilarejo. A ventania derrubou árvores, arrastou telhas e destruiu parte das plantações. E barraca de frutas, sustentada por estacas de madeira simples, não resistiu. Parte do telhado cedeu e muitas frutas se perderam na enxurrada. Clara, desesperada, correu com o pai para salvar o que podiam, mas parecia impossível conter o estrago. Quando a chuva cessou, a cena era de desolação. O pequeno sustento da família havia sido gravemente afetado. Clara chorava baixinho enquanto tentava recolher algumas frutas que ainda podiam ser salvas. Foi nesse momento que Ricardo apareceu, não mais como um visitante elegante, mas como alguém disposto a sujar as mãos. Ele tirou o paletó, arregaçou as mangas e se juntou a eles, carregando madeiras, ajudando a levantar a estrutura caída, enchendo baldes de água com as mãos enlameadas. O contraste era quase irreal. O homem que antes chegava num carro de luxo agora estava coberto de barro, com suor escorrendo pelo rosto, trabalhando lado a lado com seu Joaquim e Clara. Passaram horas reconstruindo a barraca, improvisando soluções, até que finalmente, ao cair da noite, conseguiram levantar novamente parte da estrutura. Joaquim observava em silêncio. Viu no olhar de Ricardo não apenas esforço físico, mas determinação verdadeira. Ali não havia fingimento, não havia pose. Havia apenas um homem disposto a lutar por quem amava. Quando terminaram, exaustos, Joaquim se aproximou, bateu no ombro de Ricardo e disse em voz baixa: "Talvez você não seja como os outros." Foi pouco, mas para Clara significou muito. Era o primeiro sinal de que o coração duro do pai começava a se abrir. Naquele instante, sob o céu estrelado depois da tempestade, Ricardo percebeu que estava mais perto do que nunca de conquistar não apenas Clara, mas também o respeito da família dela. E Clara, olhando para ele, sujo de barro, mas com um sorriso sincero, teve a certeza de que aquele amor não era uma fantasia passageira, mas algo que poderia enfrentar qualquer tempestade. Depois da tempestade, a rotina parecia ter voltado ao normal, mas no coração de Clara e Ricardo, tudo estava diferente. O esforço de reconstruir a barraca lado a lado havia criado um elo ainda mais forte. Seu Joaquim, embora ainda desconfiado, passou a tratar Ricardo com um respeito silencioso, observando cada gesto, cada palavra. E Clara, a cada dia, se sentia mais segura em acreditar que aquele sentimento não era um sonho passageiro. Mas, como a vida sempre coloca provas no caminho de quem deseja algo grande, o verdadeiro teste ainda estava por vir. Ricardo era um homem que tinha negócios importantes na cidade. Desde que conheceu Clara, vinha deixando compromissos de lado, adiando reuniões, ignorando convites de sua vida luxuosa. Mas o mundo que ele havia construído não deixaria de bater à porta. Certo dia, quando estacionou seu carro perto da barraca, recebeu uma ligação urgente. Era um de seus sócios, voz aflita do outro lado da linha. "Ricardo, precisamos de você imediatamente. Uma negociação crucial está em risco. Investidores estão pressionando, e sem você, nada anda. Não pode mais faltar." Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para Clara à distância, que sorria enquanto organizava as frutas.
A vida simples que ele estava descobrindo parecia muito mais preciosa que qualquer contrato milionário, mas sabia que não poderia simplesmente abandonar tudo sem consequências. Clara percebeu o semblante pesado dele e perguntou: aconteceu alguma coisa? Ricardo respirou fundo. Preciso voltar à cidade, Clara. Não posso adiar mais. Mas quero que saiba que meu coração fica aqui. A jovem sentiu um aperto no peito. O medo que sempre a rondava finalmente se materializava. A possibilidade de ele ir embora e nunca mais voltar. Naquela noite não conseguiu dormir. O caderno que Ricardo havia lhe dado estava sobre a mesa. Ela o abriu e escreveu: se o amor é verdadeiro, ele volta. Se não, era apenas um sonho bonito. As lágrimas caíram sobre o papel, borrando a tinta, mas Clara sabia que precisava se preparar para a ausência dele. Ricardo partiu na manhã seguinte, deixando Clara e Joaquim observando o carro desaparecer na estrada. O silêncio que ficou era quase doloroso. Os dias seguintes foram pesados. Clara se esforçava para sorrir, atendia os clientes, ajudava o pai, mas por dentro sentia um vazio enorme. As vizinhas, sempre prontas para comentar, diziam: tá vendo? A gente avisou. Ele foi embora como todos os outros fariam. Cada palavra era como uma facada, mas Clara se mantinha firme, repetindo a si mesma que precisava confiar. Enquanto isso, na cidade, Ricardo enfrentava um turbilhão. Reuniões intermináveis, pressões de acionistas, compromissos sociais. Era como se todo aquele mundo tentasse puxá-lo de volta para o lugar de onde viera. Mas em cada sala luxuosa, em cada jantar sofisticado, a lembrança de Clara surgia. Ele fechava os olhos e via o sorriso dela, simples, verdadeiro, iluminado pelo sol que batia na barraca de frutas. Os sócios começaram a notar sua distração. Um deles, mais pragmático, chegou a dizer: Ricardo, você está diferente. Sempre foi o mais firme de todos, mas agora parece ter perdido o foco. Lembre-se, nosso mundo não perdoa quem fraqueja. Ricardo apenas respondeu em voz baixa: talvez seja justamente disso que eu não quero mais fazer parte. O conflito interno crescia. Por um lado, havia a vida que construíra com tanto esforço: riqueza, status, reconhecimento. Por outro, havia Clara, a simplicidade e o amor que davam sentido a tudo. Ele sabia que precisava tomar uma decisão e que essa decisão mudaria sua vida para sempre. Enquanto isso, no vilarejo, uma surpresa estava prestes a acontecer. Numa tarde qualquer, Clara recebeu uma visita inesperada. Uma mulher elegante, bem vestida, que se aproximou da barraca com passos firmes. Você deve ser a Clara, disse ela com um sorriso enigmático. Clara, surpresa, respondeu com cautela. Sim, sou eu. A senhora é... A mulher se apresentou. Meu nome é Helena. Sou sócia de Ricardo. O coração de Clara disparou. Por que uma sócia dele estaria ali, tão longe da cidade? Helena olhou ao redor, como quem analisava o lugar, e depois voltou o olhar para Clara. Ricardo fala muito de você. Tive que ver com meus próprios olhos. Mas preciso te dizer uma coisa. A vida dele é complicada, cheia de compromissos e responsabilidades. Ele não pode simplesmente largar tudo. Espero que você entenda isso antes que acabe se machucando. Clara sentiu as pernas tremerem. Era como se o medo que ela carregava no coração tivesse ganhado voz. Helena, com sua postura sofisticada, parecia representar tudo aquilo que a separava de Ricardo. O mundo luxuoso, distante e inatingível. Ainda assim, Clara manteve a firmeza. Se ele não puder voltar, não precisa de mim. Mas se o que sentimos é real, não importa o tamanho do abismo, nós vamos encontrar uma ponte. Helena a observou por alguns segundos, surpresa com a força daquela moça simples. Sem dizer mais nada, apenas sorriu e foi embora. Mas Clara sabia que aquela visita mudaria tudo. Enquanto o sol se punha naquela tarde, ela sentiu no coração que estava prestes a enfrentar a maior prova de todas. Descobrir se Ricardo escolheria o amor ou a vida que sempre conheceu. Ricardo passou semanas preso ao turbilhão da cidade grande.
Cada reunião parecia mais vazia, cada contrato milionário mais sem brilho. O peso das decisões corporativas já não tinha o mesmo valor quando comparado ao olhar de Clara, ao sorriso simples que ele deixara para trás. Ele percebia que estava vivendo como um ator em um palco luxuoso, mas cuja peça já não fazia sentido. Numa noite, depois de um evento glamouroso, num hotel de 5 estrelas, ele se olhou no espelho do banheiro, ainda de terno impecável, e não reconheceu o homem refletido ali. O rosto cansado, os olhos apagados, o coração inquieto. Foi nesse momento que tomou uma decisão que mudaria tudo. Não iria mais dividir sua vida entre 2 mundos. Precisava escolher. E seu coração já tinha escolhido fazia tempo. Na manhã seguinte, pegou o carro e partiu rumo ao vilarejo sem avisar ninguém. Dirigia rápido, como quem foge de uma prisão dourada, sentindo a cada quilômetro o peso se aliviar. O caminho que antes parecia distante agora era uma estrada de esperança. Enquanto isso, Clara tentava seguir a vida. Já fazia dias que não tinha notícias dele. As vizinhas diziam que era questão de tempo até ele nunca mais voltar. Seu Joaquim, embora tivesse começado a respeitar Ricardo, mantinha silêncio, evitando alimentar falsas esperanças na filha. Clara, no entanto, escrevia todos os dias no caderno que havia ganhado. Palavras de fé, desabafos de saudade, sonhos que ainda insistia em guardar. Até que numa tarde em que o sol se escondia atrás das nuvens, um carro surgiu ao longe. A poeira levantada pela estrada fez o coração de Clara acelerar. Quando o veículo finalmente parou diante da barraca, ela reconheceu o brilho metálico do carro de Ricardo. Seu coração disparou, mas também sentiu medo. Será que ele havia voltado apenas para se despedir de vez? Ricardo desceu do carro, não de terno, mas de roupas simples. Camisa de algodão, calça gasta, sapatos comuns. Clara quase não acreditou. Era como se ele tivesse deixado o luxo para trás. Caminhou até ela, com os olhos marejados, e disse em voz firme: Clara, passei semanas longe tentando me convencer de que podia viver sem você. Mas cada dia longe só me mostrou o contrário. Eu não quero essa vida de luxo se ela não tiver você dentro dela. Por isso, estou aqui para ficar. As lágrimas escorreram pelos olhos de Clara, mas antes que pudesse responder, seu Joaquim se aproximou. O pai, sério, encarou Ricardo de frente e disse: Você sabe o que está dizendo. A vida aqui é dura. Não há glamour, não há riqueza. Só trabalho, suor e simplicidade. Tem certeza que é isso que quer? Ricardo não hesitou. Seu Joaquim, eu quero uma vida que faça sentido. E sentido, para mim, é estar ao lado da sua filha. Eu posso abrir mão de muito, mas não dela. Quero construir algo aqui, quero aprender, quero ajudar. Se o senhor me aceitar, não como visitante, mas como parte da família, vou provar todos os dias que não vim para brincar. O silêncio tomou conta. Clara chorava, o coração cheio de esperança e medo. Joaquim, com a expressão dura, avaliava cada palavra. Finalmente, depois de longos segundos, ele colocou a mão no ombro de Ricardo e disse: Então mostre isso com trabalho. Palavras bonitas já ouvi muitas. Mas se você aguentar a vida daqui, vai ter meu respeito. E se tiver meu respeito, terá a minha bênção. Naquele dia, Ricardo não voltou para a cidade. Ficou. Dormiu em uma pequena casa, cedida por um vizinho. Acordou cedo na manhã seguinte e começou a trabalhar ao lado de Joaquim. Carregou sacos pesados, consertou cercas, plantou sementes sob o sol escaldante. Cada calo que surgia em suas mãos era uma prova viva de que estava disposto a viver aquela vida. Clara o observava de longe, emocionada. Ver aquele homem, que antes parecia pertencer a um mundo inalcançável, suado, cansado, mas sorrindo ao lado do pai, era a maior declaração de amor que poderia receber. Com o tempo, os vizinhos começaram a mudar sua visão. Aquele forasteiro rico mostrava humildade, trabalhava como qualquer outro e nunca reclamava. Passou a ser respeitado. E Clara, que antes sofria com cochichos e olhares desconfiados, agora era vista com admiração. Ela encontrou um homem que largou tudo por amor. Meses se passaram.
Ricardo e Clara continuaram lado a lado, fortalecendo a barraca de frutas, expandindo as plantações, sonhando juntos. O caderno, antes vazio, agora estava cheio de páginas escritas pelos dois. Planos, lembranças, declarações. Um registro vivo de um amor que havia nascido de um gesto simples, mas que se tornara o maior presente de suas vidas. No final de uma tarde tranquila, sob o pôr do sol dourado, Ricardo segurou a mão de Clara e disse: "Tudo começou quando parei para comprar uma fruta simples. Mas foi o destino que me deu o verdadeiro sabor da vida. Você." Clara sorriu, emocionada, e naquele instante souberam que, apesar de todas as diferenças, haviam encontrado o que tantos procuram e poucos acham, um amor capaz de vencer qualquer obstáculo. E assim, no vilarejo simples, entre frutas frescas e sonhos compartilhados, nasceu uma história que jamais seria esquecida. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários, me diz de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito a trazer mais histórias como essa. Até a próxima.